Não só a origem da humanidade, como também o porquê de ela existir, tem sido tema de diversas mesas de discussão desde os tempos de Platão. Filósofos, cientistas e religiosos sempre apontaram teses que chegam a desafiar a lógica para tentar explicar o sentido da vida e tudo o que envolve o assunto. Você já parou para pensar por que você existe? E por que está inserido entre outros milhares de seres que, como você, no fundo não tem a plena certeza da origem ou do sentido da vida? Acredite, você não é o único. Todos os dias, a maioria das pessoas para um pouco no tempo para se perguntar sobre isso. A Bíblia nos ensinou basicamente que tudo que existe, dos objetos inanimados aos animados, humanos e agitados animais, tudo foi obra de Deus. Em Gênesis, vimos que Deus criou primeiramente Adão e Eva, os colocando no paraíso, lugar de onde surgiu o primeiro pecado. Eva teria experimentado do fruto proibido por Deus e ainda o ofereceu a Adão. Bom, segundo ainda conta o primeiro livro sagrado, o casal teve somente 2 filhos, os quais deram seguimento à humanidade. Como isso aconteceu, porém, é tema de discussão tanto filosófica quanto científica, mas para a religião, aconteceu simplesmente assim. A fé é o que vai fazer a pessoa crer que o mundo teve continuidade a partir dos filhos homens de Adão e Eva, sendo que um deles matou o outro. De qualquer forma, Gênesis nos faz imaginar que a humanidade seria resultado de um grande pecado. Indiferente a essa origem, vamos ao porquê de existirmos, segundo a Bíblia. A visão religiosa é ampla e faz sentido a partir do momento em que as pessoas aceitam Deus como seu legítimo e único Criador, contrariando um pouco o senso de pecado de Adão e Eva, segundo alguns estudiosos da religião. O verdadeiro sentido da vida é a glória de Deus. Segundo a religião, a existência do homem não é casual. Muito pelo contrário, todos os seres humanos que já passaram por aqui e todos os que estão vivos são parte do plano de Deus, assim como tudo que existe é parte deste mesmo plano. Aos humanos, cabe o discernimento entre o bem e o mal, a humildade e a capacidade de se ajudarem de forma espontânea. Só assim seremos capazes de evoluir espiritualmente e estaremos prontos para viver eternamente junto a Deus. Os filósofos da antiguidade também buscavam o sentido para a vida. Segundo muitos deles, como Platão, o sentido da vida estava na felicidade. Segundo ele, a alma imortal humana consistia em 3 partes: a razão, a coragem e os instintos. Somente se essas 3 partes estivessem em equilíbrio e não se contradissessem mutuamente, o ser humano poderia ser feliz. Já Aristóteles, que também via na felicidade o grande sentido da vida, dizia que a verdadeira felicidade só poderia ser alcançada num estado de completa apatia, isto é, sendo indiferente a tudo aquilo que nos rodeia. Ele defendia que só a indiferença pelo destino e uma vida livre de emoções e sensações poderia nos levar à felicidade. Você concorda com isso? Tentar compreender onde mora a felicidade ou como consegui-la é como dizer para um solteiro que vida de casado é melhor e vice-versa. Primeiro, porque não sabemos se a pessoa está feliz solteira ou casada. Depois, porque cada indivíduo tem seus altos e baixos, além de possuir a liberdade para construir seus próprios problemas. Isto quer dizer que uma pessoa solteira pode não ser tão feliz quanto aquela que está casada, que tem 5 filhos, marido ou esposa e uma casa para cuidar, ou o inverso. Para o alemão Arthur Schopenhauer, considerado filósofo do pessimismo, a vida é sofrimento e a busca pela felicidade é um caminho para a frustração. Para ele, a felicidade é um momento efêmero em meio ao sofrimento e nunca deve ser entendida como uma constante. Sendo assim, partindo do pensamento deste filósofo moderno, é possível que a felicidade, então, não seja o real sentido da vida? Sendo assim, por que vivemos? Segundo a ciência, o universo surgiu a partir da expansão de uma única partícula, extremamente densa e quente, há cerca de 14 bilhões de anos e que continua se expandindo até os dias de hoje. Isso é comprovado, segundo observações das inúmeras galáxias já conhecidas que estão se afastando. Para compreender melhor esse processo de expansão, experimente fazer vários pontos e círculos
pontos levemente distantes um do outro em um balão vazio e, em seguida, estica esse balão ou o encha de ar. Verá que os pontos e círculos se afastarão um do outro. Assim acontece com o universo e seus astros. Pelo menos em nosso sistema solar e até onde sabemos, o planeta Terra foi o único que possibilitou a origem da vida como a conhecemos. No entanto, não foi de um dia para o outro, tampouco em uma semana. Foram milhares de anos para que as primeiras formações rochosas se solidificassem e outros tantos milhares para surgirem as plantas e as primeiras formas de vida microbiótica no planeta. Segundo já foi comprovado e vem comprovando a arqueologia, antes do primeiro hominídeo pisar no chão terrestre, vários outros animais, dos micróbios aos de grande porte, como os dinossauros, viveram aqui e deixaram marcas de sua estadia. Só muito tempo depois dos dinos terem sido extintos, vieram nossos primeiros antepassados. E não eram Adão e Eva, nem Caim ou Abel. Bom, seguindo essa linha científica, aí é que se torna difícil mesmo chegarmos a uma resposta, uma vez que a ideia do evolucionismo não nos mostra as razões de estarmos aqui, a não ser que surgimos acidentalmente e sem um propósito definido. Se você perguntar a um religioso qual o motivo de Deus ter criado os animais, ele dirá que foram feitos para servirem-nos de alimento ou para nos fazer companhia. Já um cientista dará uma resposta mais lógica e dura. Todos nós somos animais. Recentemente, uma aluna mineira de apenas 11 anos de idade surgiu com uma dúvida e perguntou à professora: já que somos animais, por que somos diferentes das outras espécies? Na hora, a professora ficou sem saber o que responder, mas consultou colegas da Universidade Federal de Minas Gerais e a resposta foi esta: nós, os seres humanos, também somos animais. Precisamos nos alimentar, respirar e descansar, como qualquer animal. A resposta foi, no mínimo, evasiva, pois não conseguiu explicar a diferença entre os seres humanos e os outros animais. Para começar, os animais não são tão irracionais como defendem alguns cientistas. Agem sim pelo instinto de sobrevivência, como nós também temos ainda esse tipo de ação e reação em certas circunstâncias. Porém, de acordo com uma determinada linha de estudos, nós conseguimos evoluir muito mais do que os outros animais. Primeiro, por sermos bípedes e possuirmos as mãos livres para realizar inúmeras tarefas, pegarmos coisas enquanto caminhamos, nos defender e também atacar num provável embate físico, entre tantas outras facilidades, que não existiriam se nos movêssemos como se movem os símios. Como disse Sócrates, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Talvez não seja tão interessante descobrirmos nossa real razão de existência. Mas existir para e pelo bem é, com certeza, a melhor forma de estarmos bem com a vida e conosco. Reflita mais, viva mais, seja a vida.